Graça e paz a todos. Esse estudo nós vamos falar um pouco mais sobre o evento mais importante na vida de todo o cristão, quer seja judeu, quer seja gentil, que é lembrarmos da morte de Cristo e de tudo que ela representa para nós. Hoje nós vamos estar falando sobre por que comer do pão e do vinho. Por quê? Será que todos devem comer do pão e do vinho? Quando uma pessoa não pode comer do pão e do vinho? Isso nós vamos falar hoje. Para isso nós vamos analisar o texto de João capítulo 6, certo? Para responder a primeira pergunta, quem deve comer do pão e do vinho? Será que todos devem comer do pão e do vinho? Vamos analisar o capítulo 6 do livro de João. Está aqui, ó, nessa coluna, tá bom? Estou com a King James e vamos ler nela. Diz assim, ó. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus ele estava pregando para a multidão, né? Aí ele deu um sumiço na multidão, a multidão deu um perdido na multidão. Daí eles encontraram Jesus do outro lado do mar, certo? Aí eles ficaram empucados, né? Como que ele estava do outro lado do mar e agora ele apareceu aqui? Aí Jesus respondeu-lhes assim, ó: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais. Quer dizer, Cristo tinha feito os sinais, pessoas. Ele tinha multiplicado pães. Então, e fez outros sinais também. Então Jesus fala que eles estavam buscando ele não porque eles viram os sinais. E esses sinais estavam testemunhando para eles que ele era o Messias. Não era isso. Mas porque comestes os pães e vos fartastes. Então aquelas pessoas ali, aquela multidão, não estava preocupada com Jesus como o prometido profeta que viria para salvar a humanidade. Não, eles estavam preocupados mais porque eles encheram a barriga, né? Jesus ele fez o milagre dos pães e todo mundo comeu, e quer dizer, bom, nós vamos lá comer de novo, né? Ou seja, eles estavam interessados pelo benefício que Jesus Cristo daria material para eles, não pela questão dele ser o Messias. Aí Jesus falou assim, ó, trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Então, eles estavam trabalhando pelo alimento físico, né? Ah, Jesus faz milagre, vamos lá, porque ele vai alimentar todo mundo. Aquela época ali, pessoal, é bom salientar que era um bando de miseráveis, viu? As pessoas viviam em extrema pobreza, em extrema miséria. Muitos mal tinham o que comer durante o dia. É como se fossem mendigos mesmo. A grande maioria das pessoas ali naquela região viviam com muito pouco no dia, né? Então havia muita pobreza. Então eles estavam muito preocupados com a refeição do dia. Trabalhavam arduamente para ganhar aquele sustento do dia. Então quando eles encontraram Jesus, que era uma forma fácil de ganhar o alimento, então eles ficavam seguindo Jesus para comer, entendeu? Aí Jesus Cristo falou assim, ó, trabalhar não pelo alimento que se perde. Por que se perde? Porque vira excremento, né? Aí Jesus Cristo está falando de alimento físico. A gente tem que trabalhar pelo alimento físico, nós sabemos disso, a Torá ensina isso, o próprio Jesus ensinou isso. Só que aqui ele está falando uma coisa diferente. A intenção do coração deles era seguir Jesus por causa do benefício que Jesus Cristo estava dando para eles ali, da comida. Não por causa da mensagem salvadora do Mashiach que ele levava, pois Deus tinha colocado sobre Jesus o selo do Espírito Santo. E eles não se apercebiam que os milagres eram feitos por esta maneira. Então, em vez de eles olharem para Cristo e se interessarem apenas com a comida, eles deviam olhar para Cristo e se interessar como aquele homem fazia aquelas coisas. Entende? E aí aprenderiam dele a vida. Só que não era esse o caso. Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creis naquele que por ele foi enviado. Então a obra de Deus, gente, na terra, a obra de Deus é essa, entendeu? Se você está querendo saber o que você precisa fazer para ser salvo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Tem gente que fica falando, né, que a gente tem que ter boas obras. Tem que ter boas obras, sim. Mas a obra de Deus, a principal obra de Deus, Jesus Cristo não falou que seria isso, aquilo, aquilo outro. A obra de Deus é que
creiais, acreditem naquele que por ele foi enviado. Então, a maior obra que você pode fazer na sua vida, se você acha que a salvação é por obra, então a maior obra que você pode fazer na sua vida é crer em Jesus como seu único Salvador. Deus o deu para salvar sua alma e sua vida. Esta é a obra de Deus. Não tem outra, tá? Claro que as boas obras, elas seguem um coração bom. As boas obras testemunham sobre um coração bom. Simplesmente isso. Mas o que te salva mesmo é a crença no Senhor Jesus. Por este motivo, o desafiaram. Olha só. Ele respondeu para eles que a obra era crer nele. Certo? Acredite em mim. Aí eles desafiaram Jesus. Que sinal poderás realizar para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fará? Então, eles estavam muito preocupados em obras, né? Olha só, Jesus ele falou com eles que a obra era acreditar neles, né? Aí de novo ele está falando de obra. Eles perguntam que obras que eles tinham que fazer para agradar a Deus. Jesus Cristo falou, a obra que vocês têm que fazer para agradar a Deus é acreditar em mim. Aí eles desafiaram Jesus. Que sinal você vai fazer para a gente ver, para a gente possa acreditar em você? Que obras você fará? Aí já viu Jesus, né? Jesus, nessa altura do campeonato, Jesus já ficou chateado, né? Nossos pais, aí ele dá um exemplo para Jesus, né? Nossos pais comeram, de novo falando de quê? De comida. Comeram no maná do deserto. Como está escrito? Ele lhes deu pão do céu. Comer pão do céu. Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Então ele estava falando assim, e a gente acredita em Moisés porque Moisés fez a gente comer do pão. Quer dizer, Moisés, ele supriu as nossas necessidades. Então você vai ser igual a Moisés? Nós vamos acreditar em você, no Senhor, se o Senhor também suprir as nossas necessidades. Que Moisés supriu a nossa necessidade. Moisés deu pão do céu. Cadê? Dá mais pão pra gente aí. É mais ou menos isso que eles estavam falando. Aí Jesus, ele já fala, olha, não foi Moisés que deu pão para vocês. Foi o Pai que deu pão. E outra coisa, o pão que dá vida, o Pai, ele vai dar dos céus. Que ele está referindo-se a ele mesmo. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então ele está referindo-se a ele. Ele tira ali a atenção das pessoas do maná, que susteve a vida do povo por 40 anos no deserto, e fala que ele é o pão do céu, que dá luz e vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos para sempre este pão. Então, quer dizer, eles estavam achando que Jesus Cristo estava falando do maná ainda. Entendeu? Então, já que eles estavam com fome e queriam comer de novo, eles estão voltando nesse assunto o tempo todo. Se Moisés ele fez o pão cair do céu e alimentou a multidão dos nossos pais, e você está falando que você é praticamente um salvador, como Moisés foi, na cabeça dos judeus ali, tá, gente? Então faz igual Moisés aí, nos dá desse pão aí, então, que dá vida. Porque Jesus está falando dele, e eles estão entendendo do pão que Jesus Cristo tinha feito, o milagre de multiplicar o pão. É interessante, gente, que não sei se vocês já pensaram nisso, mas Jesus ele multiplica pão 2 vezes, exatamente para fazer semelhança a Moisés. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Quando o maná caiu do céu, né, é como se Deus, por meio de Moisés, tinha alimentado o povo, né, por 40 anos. E daí, quando Jesus multiplica o pão, também ele está falando que ele tem a obra de testemunho como de Moisés. Como o próprio Moisés falou, eis que vem um profeta semelhante a mim. Escutai-o, né? Então Jesus está fazendo referência a isso. Por isso que o povo entendeu. Por isso que o povo relacionou Moisés. Por isso que o povo relacionou o maná. Porque quando Jesus multiplicou o pão, o povo entendeu. Olha, isso aí pode ser o profeta que Moisés falou. Porque Moisés também fez isso. Moisés também alimentou a multidão. Entendeu? Só que assim, eles não tinham objetivos nobres, né? Eles tinham apenas aquele objetivo carnal de sempre. Como o povo sempre teve esse objetivo, né? Com as codornizes, com o maná, e aí vai. Aí, diante disso, Jesus ministrou-lhes: Eu sou o pão da vida.
Quer o pão? Quer o pão mesmo? De verdade? Vocês querem mesmo pão? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Então quem vem a Jesus come pão, e quem vai a Jesus não tem sede. Não tem sede. Entende? Quem se aproxima de Jesus não tem fome e não tem sede. Mas aqui não está falando físico, gente. Aqui está falando de espírito. Entende? Jesus está falando de espírito o tempo todo, mas o povo está carnal. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não creis. Olha só. Jesus falou que a obra de Deus era crer nele. E ele acaba de afirmar que eles não estavam praticando a obra de Deus. Por quê? Porque eles não criam em Jesus. Embora eles estavam vendo Jesus fazer milagres. Embora eles estavam vendo Jesus fazer milagres, eles não acreditaram. Porque eles não estavam fazendo a obra de Deus. Entendeu? Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Todos que pertencem ao Pai e que o Pai dá ao Filho, ele se aproxima ao Filho. E o Filho não exclui aquela pessoa. Então, pessoas, uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem. Ao aproximar-se de Jesus, você pode ter certeza que você vai encontrar abrigo. Quando você confia em Jesus de coração, na salvação que ele vem apresentar, não precisa se preocupar se você vai ser ou se você não vai ser. Só acredita. Porque se você for, se você não for, isso aí só o tempo vai revelar. Entendeu? Por suas próprias ações. Mas ele não vai te excluir. Ele não vai te negar quando você se aproxima a ele. Como que se aproxima a Jesus? Aqui ele está falando de comer do pão. Né? Todo aquele que o Pai me der vai vir até ele e ele não vai excluir. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus ele mostra aqui total submissão ao Pai, né? E aí ele não faz a vontade dele, ele faz a vontade do Pai, que é salvar a humanidade, né? Claro que ele também quer salvar a humanidade, mas ele está dizendo aqui que ele não veio para se autopromover. Ele poderia ali de novo, né, fazer milhares de pessoas alimentar-se, né, para se autopromover e tudo. Mas ele cuida das necessidades das pessoas. Só que o objetivo dele principal não é esse, entende? Ele está querendo ensinar as pessoas sobre o Pai e sobre a salvação que o Pai tinha planejado desde o início. Olha a vontade do Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Olha a vontade do Pai. E esta é a vontade do Pai, a qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Então, gente, a vontade do Pai é que Jesus ele receba todos. Por isso que ele fala que não exclui ninguém. Porque Deus deu para ele a humanidade. E ele quer salvar todas as pessoas. Ele quer restaurar a alma de todo mundo. Todo mundo que for possível de Jesus restaurar a alma, ele vai restaurar. Claro que vai entrar na questão do livre-arbítrio também, né? Ele não vai obrigar ninguém a querer a salvação. Por isso que é uma questão de escolha, de fé. Você precisa escolher acreditar em Jesus. Você precisa escolher ter fé na salvação que ele proporcionou por meio da sua vida. Esta é a vontade do Pai, entendeu? O Pai, ele não vai obrigar ninguém. Entende? O Pai respeita o livre-arbítrio até o último limite. Então, se você decidir não fazer a vontade do Pai, ele vai respeitar. Infelizmente, vai ter consequências ruins. Vai ter consequências ruins, porque o Pai já definiu que vai chegar um tempo em que todos vão ter que ser julgados por suas ações. Entendeu? O livre-arbítrio não significa que você pode fazer o que você quer. O livre-arbítrio significa que você vai fazer uma escolha. E essa escolha, ela vai dizer se você vai viver ou não. Entende? Você tem a escolha de viver ou não. Mas o padrão já está estabelecido. Você precisa acreditar no Senhor Jesus. Caso contrário, a chance de você perecer é muito grande. Entende?
Então a vontade do Pai é esta. Ele não vai perder ninguém. Mesmo que a pessoa morre, então a morte não é um empecilho. Jesus vai ressuscitar no último dia, no dia da ressurreição. Aqui está falando de todos os que vão vencer em Cristo. Tá? Aqui está falando da primeira ressurreição. A ressurreição do último dia é a primeira ressurreição. Certo? Não é a ressurreição dos injustos, é a ressurreição dos que acreditaram nele. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou. Que todos aqueles que vier o Filho e nele crer, tenham a vida eterna. Então a vontade de Deus é essa, tá vendo? Esta é a vontade daquele que me enviou. Qual que é a vontade de Deus? Que todo aquele que vier ao Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Então a vida eterna depende de Jesus. A vontade do Pai é essa. Essa é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que você vai até Jesus e acredite nele. Se você fazer isso, você está fazendo a vontade do Pai. Mais uma vez ele está falando qual que é a vontade do Pai. Primeiro, qual que é a obra do Pai? A obra do Pai é acreditar no Filho. Depois, qual que é a vontade do Pai? A vontade do Pai é acreditar no Filho. Se você fazer isso, você vai ter o quê? Vida eterna. E aí ele fala, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, ele está dizendo aqui que as pessoas morreriam. Ele está admitindo isso. Que a morte adâmica ainda vigoraria sobre a vida dos seus discípulos. Só que o poder da ressurreição seria garantia no último dia. Jesus, ele não é compreendido. As pessoas não compreendem Jesus. Depois de falar sobre acreditar nele como sendo o requisito para a salvação. Porque eles acreditavam que para ser salvos eles tinham que obedecer à lei de Moisés. Como de fato é importante obedecer à lei de Deus. Só que a obra não é só obediência, a obra é fé. De quem? Naquele que Deus garantiu a vida, Jesus. Então quem faz a obra de Deus é aqueles que acreditam no Messias. E quem agrada a Deus são aqueles que têm fé no Messias. Então Jesus fala. Aliás, então os judeus falam, né? Eles ficaram confusos, não compreenderam Jesus sobre a ressurreição e sobre a vontade de Deus e a obra de Deus. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque disseram, eu sou o pão do céu que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Então os judeus eles não entenderam o fato de Jesus falar que desceu do céu, porque eles viam Jesus Cristo como sendo filho de José e Maria simplesmente, como um homem que está aí, nasceu, nós vimos ele crescer, os irmãos dele estão todos aí e tal, e de repente fala que desceu do céu. Esse cara está falando mentira, esse cara está louco. E ainda por cima fala que ele que é o pão ainda do céu, que o maná é ele. Que história é essa? Então começaram a murmurar, né, reclamar, se queixar de Jesus. E comentavam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer, eu desci dos céus? Tá vendo o murmurinho? Como esse Jesus pode ser quem ele está falando, sendo que a gente conhece a mãe, conhece o pai dele, conhece os irmãos dele? Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atraia, e eu ressuscitarei no último dia. Tá vendo? Eles estavam intrigados com essas palavras de Cristo. Porque para eles Jesus era o filho de José e de Maria. Aí diz, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Jesus Cristo está falando, tá vendo? Quer dizer, eles não aprenderam nada do Pai, né? A Torá estava lá, mas eles não aprenderam nada. Porque se eles tivessem aprendido, eles saberiam quem era Jesus. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Na verdade, em verdade, vos asseguro, aquele que crê em mim tem vida eterna. Jesus afirma de novo, mesmo eles confusos sobre aquelas afirmações. Jesus reafirma aquilo para eles. E diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce dos céus, para que todo aquele que dele comer não morra. Então ele está falando dele, né?
Eu sou o pão vivo, que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Tá vendo? Então Jesus falou que todo aquele que comer do pão viverá eternamente. Porque o pão é o que? É a minha carne. Ó, o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Ó, Lucas capítulo 22. Isto é meu corpo oferecido em vós. Certo? Então, o corpo de Cristo é o pão. É o maná. Entendeu? Ele é dado para que o mundo tenha vida. Se alguém comer deste pão, viverá. Então, por que? Eu fiz a pergunta no início do estudo. Por que comer do pão e do vinho? Porque se alguém comer, viverá eternamente. Eu não estou falando que se você comer, você não vai morrer mais. Jesus está falando em cima várias vezes que a pessoa vai ser ressuscitada na ressurreição dos mortos, no último dia, que é a primeira ressurreição. Então, se você morrer fisicamente, você está garantido para a vida. É isso que está querendo dizer aqui. Mas você precisa comer para você ter vida eterna. Quando você come o pão, você testemunha para Cristo que você acredita nele e você está fazendo a obra do Pai. Entende? Quando você toma dos emblemas, você está dizendo para o mundo e para Deus que você compreende o que Deus fez por você e você aceita a forma de Deus fazer. Por isso que é importante os emblemas. Entendeu a importância do emblema? Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejaram uns com os outros. Como pode esse homem dar-nos a comer a sua própria carne? Quer dizer, canibalismo, né? Não era isso que Jesus estava falando. Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Então quem deve comer? Segunda pergunta que eu fiz. Quem deve comer? Todos aqueles que querem ter vida. Quem come do sangue, bebe do sangue e come da carne. Só que aqui não está falando do sangue físico de Jesus, nem da carne física de Jesus. Aqui está falando do quê? Aqui está falando do pão e está falando do vinho. Certo? Ó, e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e serviu aos discípulos. Né? Isto é meu corpo, a carne de Cristo aqui, o pão. Fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice e explicou: este cálice significa a nova aliança do meu sangue. Olha o sangue de Cristo aqui. É o vinho. Então o que Jesus Cristo falou assim, ó: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida dentro de vós. Só que para quem Jesus estava falando isso? Para pessoas que não tinham apreço nenhum pelo que ele estava ensinando. Mas Jesus Cristo garantiu que se não comer e não beber, não tem vida dentro deles. Então, é para tomar e comer apenas os 144 mil? Não. Se fosse, Jesus Cristo ia falar aqui, olha: em verdade vos afirmo, 144 mil comerão da carne do Filho do Homem e beberão de seu sangue. Não é isso que Jesus Cristo falou aqui. Ele falou senão, aqui referindo-se a todos. Quem não come não tem essa chance de reinar com Cristo, de ter a primeira ressurreição, nada disso. E nem vida essa pessoa tem em si mesmo.
entendeu? Não tem garantia de ressurreição. Da primeira, pelo menos, né? Porque tá a ressurreição dos injustos também, né? Essa aí inclui os ignorantes, né? As pessoas que não sabem de nada. Mas quem é discípulo de Jesus precisa se conscientizar disso. Se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis vida eterna, não tereis vida em vós. Todo aquele que comer a carne e beber o meu sangue, tem vida eterna. Aí você quer ter vida eterna, mas você não participa dos emblemas, né? E olha que é interessante isso aqui, olha. Na doutrina da Testemunha de Jeová, por exemplo, ensina que quem come do pão e do vinho é somente os ungidos, 144 mil. Só que na doutrina deles ensina que os ungidos vão ter imortalidade. Entendeu? Aqui Jesus Cristo fala assim, ó, vida eterna. Todo aquele indica número específico? Me explica aí. Todo aquele que comer a minha carne e beber meu sangue tem vida eterna. De duas uma. Ou a doutrina está errada, de 144 mil, ou Jesus mentiu. Porque ele falou todo aquele. Todo aquele pode ser qualquer um. Não precisa ser especificamente um grupo fechado. Entendeu? Se a pessoa come e bebe com a motivação correta, ele tem vida eterna. Não precisa ser dos 144 mil literal. Na verdade, 144 mil não é literal, é simbólico. Representa todos os que comem e bebem. E que aceitam a salvação de Cristo do jeito que ele veio fazer. Agora, se você não come e não bebe e espera ter vida eterna, pode tirar o cavalinho da chuva. Todo aquele que comer a minha carne e beber meu sangue tem vida eterna. Aqui não falou imortalidade, aqui falou vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Era uma ótima ocasião de Jesus Cristo falar assim, ó, todo aquele que come minha carne e beber meu sangue tem imortalidade. Aí referindo-se apenas aos ungidos, né, vamos dizer assim, né? Que na doutrina fala que apenas os ungidos vão ter imortalidade. Que os da grande multidão vão ter vida eterna. E aí? Como é que fica aqui? Como é que fica essa história aqui? E todo aquele não indica um número específico. Todo aquele significa qualquer um. Pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Então, quando existem crenças como essas, pessoas, isso é uma deturpação do Evangelho do Senhor Jesus, tá? Eles estão ensinando as pessoas a não fazer o que Jesus Cristo ordenou, que é comer e beber do pão, para poderem ter vida. Então é como se a pessoa não pudesse batizar, porque o batismo também é um requisito para a salvação. Do mesmo jeito que comer do pão e beber do vinho é um requisito para ter vida eterna. Ter fé em Jesus é um requisito para ter vida eterna. O batismo em águas é um símbolo que tem que ser cumprido. Tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser. Não adianta. Entendeu? Para ser salvo precisa isso. Quando Pedro chegou lá, encontrou o pessoal lá, gentil, né? Todo mundo recebeu o Espírito Santo. Ninguém era batizado ainda. Todo mundo recebeu o Espírito Santo. Todo mundo acreditou no nome do Senhor Jesus, enquanto Pedro falava. Todo mundo recebeu o Espírito Santo. O que Pedro teve que fazer? Batizar todo mundo. Todo mundo teve que batizar. É requisito para a salvação, gente. E não pode menosprezar os requisitos que Deus nos dá. Com certeza, Cornélio e os outros teve que aprender sobre comer do pão e beber do vinho. É um requisito também. É Jesus ensinando isso. E ele, no outro vídeo, eu mostrei para vocês que ele ensinou Paulo a ensinar as nações. E hoje eu estou ensinando vocês. Se você nunca viu a Santa Ceia como algo importante, a partir de agora você sabe que é algo importante. É algo que deve ser guardado. É um memorial. Quem quer ter vida eterna precisa participar.
Por quê? Porque a carne de Cristo é a verdadeira comida. O que é comida na Bíblia? É o que te dá sustento, não é? Você não precisa de comida para você viver? E a bebida? Você não precisa da água, né? 70% do seu corpo não é água? Então, o que traz vida de verdade é Jesus, entendeu? Ele está falando assim, eu sou a verdadeira vida. Troca tudo isso aqui por apenas essa frase. Eu sou a verdadeira vida. O simbolismo em si de comer o pão e beber o vinho somente representa a sua comunhão com Cristo. Entendeu? Porque, na verdade, o pão e o vinho é a vida de Jesus. Que você tem que absorver na sua. Quando você se alimenta, quando você come seu arroz, seu feijão, seu macarrão, sua carninha, sua verdura, quando você bebe o suco, bebe a água, toma café de manhã, isso tudo você faz para manter sua vida. Você trabalha por isso, para manter sua vida. Aí Jesus está querendo dizer assim pra gente, olha, trabalhem por mim, vivam por mim, se alimentem de mim, aprendam de mim. Eu sou a verdadeira vida. Quem morrer jamais vai ficar morto para sempre, pois eu o ressuscitarei no último dia. Se você quer fazer parte disso, você precisa ter comunhão com Cristo. Como que você tem comunhão com Cristo? Comendo do pão e bebendo do vinho, porque é uma forma de você testemunhar a anjos, a homens e a Deus que você aceitou o resgate para sua vida e que você faz parte da nova aliança. Não adianta você achar que você está na graça, na nova aliança, se você não faz isso, irmão. Entende? Existem doutrinas que são como Jesus Cristo falou. Não entram no reino e não deixem que outras pessoas entrem. São doutrinas que tiram o homem da graça de Deus, do que Deus quer para ela. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. A união com Cristo representa isso, gente. Para vocês fazer parte do corpo de Cristo, vocês precisam tomar dos emblemas. Beber do vinho e comer do pão. Porque senão você não está em união com Cristo. E Ele não vai permanecer em você. Você não faz parte do corpo dele. O que faz com que a gente tenha comunhão no corpo de Cristo é o símbolo do pão e do vinho. E, claro, também, né, o Espírito Santo que une todas as coisas. Mas, simbolicamente falando, você precisa fazer isso. Como você precisa batizar-se. Você acha que você pode ser salvo se você não ser batizado? Pode. Mas depois que você conheceu sobre o batismo e não quis batizar, você vai ser salvo? Não. Você pode ser salvo se você não saber. Mas depois que você sabe, você precisa. A mesma coisa em relação ao pão e do vinho. Jesus fala, fazer isso em minha memória. Fazer isso na minha memória. Lembre de mim. Lembre-se disso. Faça isso. É igualzinho às outras festas. Que Moisés teve que falar para o povo, ó. Isso aqui é uma festa perpétua, eterna. Todo ano vocês têm que fazer. Tem que fazer, gente. É um símbolo de fé. Entendeu? Essa aqui é a parte, né, que fala sobre isto. Se você não tiver união com Cristo, se você não estiver participando dos emblemas, você não está em Cristo e Cristo não está em você. Você não tem vida eterna, tá? Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por causa de mim, por minha causa. Então tem que se alimentar de Cristo. Claro que o alimentar de Cristo é viver em Cristo todos os dias. Vai muito além só do emblema. Talvez tem gente que acha assim, tomei do emblema, estou em Cristo, posso aprontar. Não pode. Você tem que viver em Cristo todos os dias. Você tem que se alimentar de Cristo todos os dias. Senão não vale. Esse emblema é uma vez por ano que faz. Como a Páscoa só faz uma vez por ano. Mas você tem que viver todo dia. Entende? Viver por causa de Cristo. Este é o pão que desce do céu, de modo que algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. É isso aí. Então vocês entenderam o motivo de comer, né? Por que tem que comer?
Está bem explicado, né? Se não comer, não tem união com Cristo, não faz parte da igreja de Cristo e não tem vida eterna, não tem esperança de ressurreição, pelo menos a primeira. Vai ressuscitar com os injustos. É isso que a Bíblia está falando. Se não comer do pão, pode aceitar Deus, pode aceitar Jesus, pode ser uma pessoa boa, não adianta. Tem que comer. Por quê? Porque é um símbolo que você pertence ao corpo de Jesus e está em união com ele. Só que não é só o símbolo em si que vale, tá? Não adianta você comer e beber, igual muita gente faz aí nas igrejas, e vive uma vida de pecado. Não pode. Agora vamos falar exatamente disso. O que acontece quando quando a pessoa não deve comer? Não é porque quando ela não é da classe dos ungidos, não é nada disso. Todo mundo tem que comer, todos os cristãos têm que comer. Indiferente do que você pensa, todos têm que comer. Jesus Cristo assegurou isso aqui. Agora, quando não comer? Portanto, qualquer que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado. Então, quando acontece isso? Aqui em Coríntios, capítulo 11, 17, explica. Apesar de tudo, não vos elogio quanto à instrução que passo a vos dar agora. Porquanto as vossas reuniões produzem mal e não o bem. Então, Paulo estava trazendo ali para a atenção das pessoas que na ceia eles estavam fazendo coisas erradas. Olha só. Em primeiro lugar, porque eu ouço dizer que há divisões entre vós. Quando vos reunides como igreja, e até certo ponto acredito que isto esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, divergência na igreja é normal. Paulo fala isso. Pois, quando vos reunides como igreja, não é para comer a ceia do Senhor? Então, eles se reuniam, né, para comer a ceia do Senhor. Certo? O quê? Qual que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor não é a Páscoa. A ceia do Senhor não é o pães asmos. A ceia do Senhor não é o Pentecoste. A ceia do Senhor é a ceia do Senhor. Foi estabelecida um dia antes da peça. É isso que Paulo está falando. Porque quando comedes, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar os outros. Lá na igreja, o que acontecia? Eles estavam comendo em casa a sua própria ceia. E não esperavam um pelo outro. Dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Então, não era só a questão de beber do vinho, eles estavam se embriagando. Comiam, se fartavam e se embriagavam com o vinho. Quer dizer, desvirtuavam a ceia do Senhor. Isto é indignamente. Será que não tens casas onde podes comer e beber? Ou, de fato, desprezais a igreja de Deus, humilhando os que não têm nada, os que não possuem nada? Que vos direi? Caso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogiarei com essa atitude. Então ele está falando aqui da ceia do Senhor, gente. Eles estavam fazendo uma ceia do Senhor bagunçada. Se você resolver fazer uma ceia do Senhor com outras pessoas, espere um pelo outro, comam todo mundo junto, mas não façam isso. Algumas pessoas não tinham nada que comer, nem tinham provisões para ceia, enquanto outros estavam bêbados e fartados. Aí eles se reuniam e aí os pobres não tinham nada e ficavam tristes, porque eles ficavam com fome na ceia do Senhor. Isto é comer indignamente. Aqui, quando Paulo fala isso, portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor. Aí, por esse motivo, porque quando você come do cálice e bebe do cálice e come do pão, você está proclamando a morte do Senhor. É algo sério. Então você tem parte na morte do Senhor. Você está materializando a morte do Senhor em sua vida, em seu corpo. Por este motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecado contra o corpo do Senhor e contra o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio e, dessa maneira, coma o pão e beba do cálice. Veja que Paulo não está proibindo ninguém comer e beber. Ele não está falando que é só 144 mil que tem que comer. Tem que examinar se você é dos 144 mil ou não. Não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, ó, você não pode comer indignamente, você tem que se examinar. Quer dizer, viva em santidade. Não cause confusão na congregação, na igreja.
Não traga vitupério sobre o corpo de Cristo. A ocasião é sagrada. E aí ele fala, dessa maneira, comam do pão e bebam do cálice. Ou seja, ele não está proibindo ninguém de comer. Ele só está falando para comer com santidade. Então não tem por que você acreditar que Paulo estava ensinando que apenas um grupo de pessoas tem que comer. Que você não pode comer. Que você não faz parte desse grupo. Não é isso que está falando. O contexto não está falando disso. O contexto está falando deles envergonharem a igreja. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por esta razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se vós tivesseis a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Então, aqui está falando de que essas pessoas que comem dignamente vão ser condenadas como o mundo. Quando vos reunides para comer a ceia, aguardai uns aos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para não ficar impaciente na ceia. Come um pouquinho, né? Para que quando vos reunides, isto não seja para a vossa própria condenação. O que era para a condenação das pessoas? Eles serem ou não serem dos 144 mil, poderem comer ou não? Não. O ponto aqui é o que acontecia na ceia. O que era a condenação deles? Uns ficavam com fome e outros ficavam embriagados. Olha só até onde vai. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei assim que puder visitar-vos. Entendeu? Então, os pobres ficavam lá lamentando com fome, as pessoas ficavam embriagadas, bêbadas nas reuniões da celebração da ceia, e estava uma desonra, uma desordem, e muitos estavam comendo, trazendo julgamento para si mesmo. Então, para terminar o vídeo, o conselho aqui é o seguinte: vai tomar da ceia do Senhor, então tenha certeza de que você está fazendo as coisas corretas, que você está vivendo em santidade. Não faça nada que vai denigrir a imagem do Senhor, e nem do que representa o sangue e o vinho, o vinho, né, o sangue, e o pão, que é seu corpo. Toma com dignidade, né, para que você não traga julgamento a si mesmo. Então aqui está o contexto de Coríntios, tá? Não tem nada que ver que só um grupo tem que comer, tem que discernir se você é ou não do 144 mil. Todo mundo tem que comer, só que tem que comer com dignidade, tá bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Yeshua, seu Pai, Yod He Vav He, seja com cada um de vocês.